Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, o J. Silva, se vocês desejarem, queridos, como eu sempre digo, é um prazer extraordinário estar de volta aqui para mais uma lição. Pois é, a lição que eu trago hoje para vocês é a lição de número 2. Na verdade é apenas uma prévia da mesma, pois é. Vai estar sob minha responsabilidade mais uma vez aplicar esta lição. Então, eu vou deixar aqui uma pauta bem sucinta, prévia, tá? Para aqueles que desejarem descobrir aqui o caminho das pedras, como eu disse na semana passada. Pois é, na verdade a gente procura fazer isso apenas para ajudar os nossos professores, nossos amigos que nos acompanham aqui no canal. É bem verdade que existem muitos outros canais com muitos professores até melhores do que eu, com toda a propriedade. Mas se você quiser nos acompanhar, então já pega esse dedo abençoado aí, já deixa um like, fortalece o canal. Eu agradeço a sua companhia, ela me fortalece, mas quem fortalece o canal é o seu like. Então se você puder deixar, eu já te agradeço. Muito obrigado, Deus te abençoe. Tá? Quero agradecer ao meu Deus pela rica oportunidade que Ele me concede, ainda não merecedor, mas Ele me concede essa oportunidade de estar aqui no canal, trazendo mais uma pauta, mais uma aplicação leve, sucinta e bem objetiva, é claro. A lição, como eu disse para vocês, de hoje é a lição de número 2. Ela traz um título bastante interessante, porque ela vai falar do avivamento no Antigo Testamento. É bem verdade que quando a gente fala de avivamento, a gente já pensa logo no poder pentecostal, no movimento, claro. Eu falei isso na semana passada, na primeira lição, onde a mesma vem tratando sobre avivamento espiritual dentro desse novo trimestre que se inicia no ano de 2023. Pois é, Aviva a Tua Obra é o título do mesmo, tá? Mas o que me chama a atenção é que nessa segunda lição, quando ele fala de avivamento no Antigo Testamento, isso aqui realmente já mexe com a gente. Por quê? Quando a gente fala de avivamento, pensa-se logo no poder, como já disse, no movimento. Pois é, na manifestação do Espírito Santo. Mas entenda uma coisa, não estou dizendo que isso está errado, até porque, literalmente, com a descida, a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, isso ficou caracterizado. E é claro que a gente entende que isso aqui significa uma capacitação, um revestimento com toda a propriedade para uma igreja que iria dar início a uma jornada de pregação e um cunho de verdades que seriam, através da mesma, transferida, transmitida em relação ao Cristo. Pois é. E, é claro, essa capacitação espiritual, ela veio para dar a essa igreja uma reestruturação, uma renovação, para que a mesma pudesse... Bom, é assim que os crentes primitivos demonstram para a gente. Eu até mencionei isso também, que no auge da perseguição, quando eles se sentem enclausulados, eles vão orar, vão pedir ajuda, vão pedir ao Senhor para renová-los, para que eles pudessem estar dando continuidade à pregação. Bom, é assim que funciona. Então, o avivamento também traz essa pauta para a gente. Mas quando a gente fala de avivamento dentro do Antigo Testamento, o negócio é um pouquinho diferente. Por quê, pastor? Porque lá a gente não vê essa manifestação de línguas estranhas, poder, não, a gente não vê isso. A gente vê uma restauração física, uma restauração de Estado, uma restauração de nação, uma restauração de povos. E é claro, quando isso acontecia, o povo acabava se voltando para Deus. Pois é, então no Antigo Testamento, a pauta de avivamento, ela tem um pouquinho, tá, de diferença do que a gente vê no Novo. Como assim, pastor? Lembrando que avivamento, a gente já até disse isso aqui, significa literalmente fazer de novo, dar uma roupagem nova, trazer uma restauração. Claro, essa é a ideia do avivamento. Falamos até sobre o profeta Abacuque, quando ora pedindo para que o Senhor venha avivar o seu povo de novo. A intenção era essa, restaurá-los, trazê-los de volta ao altar da adoração, de onde eles se ausentaram e começaram a esquecer dos favores de Deus. Então a oração do mesmo tem essa pauta, tem essa finalidade, trazê-los de volta para o altar da adoração. Pois é, essa é a primeira visão que a gente tem. Só que quando a gente chega aqui dentro da lição de número 2, com toda a propriedade, a mesma traz para a gente
tá? Essa pauta, avivamento no Antigo Testamento, vai colocar logo nos tópicos de abordagem aqui algumas finalidades muito interessantes. Bom, o nosso texto áureo aqui, tá? Ele diz o seguinte: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre, olha só, nem entre gente alguma. Olha a expressão de Deus nesta colocação. É Deus que está dizendo que vai fazer maravilhas, que vai fazer um concerto, e através desse concerto vai fazer maravilhas que em nenhum outro lugar do mundo isso foi visto. Logo percebe-se que o que Deus está dizendo para Moisés é que vai fazer algo inédito no meio do seu povo. Onde nós encontramos Êxodo capítulo de número 34, versículo de número 10, na parte A. Perceba então que esse concerto e que essas maravilhas, com toda a propriedade, já traz, ou seja, um despertamento espiritual. Essa é a primeira finalidade de avivamento no Antigo Testamento. O que, pastor? Despertamento. Pois é, quando o povo é despertado para essa finalidade, para essa realidade, significa que Deus está chamando eles para viverem uma novidade de vida. E isso não é diferente com a gente hoje não. Pois é, se tem uma coisa que Deus quer da gente, é nos chamar para vivermos sempre novidade de vida. Pois é, isso é interessante demais. Bom, na sua verdade prática, ele diz o seguinte: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Vamos lá. Olha a colocação dele aqui. Com muitos avivamentos. Essa declaração aqui já mostra que essa pauta aqui diferencia, como já disse, dos avivamentos do Novo Testamento. Porque sempre quando falamos de avivamento, claro que a gente pede uma restauração, a gente pede uma renovação, mas a gente sempre alcunha isso a manifestação pentecostal, movimento do Espírito Santo. E nem sempre é por essa linha de raciocínio, ok? Eu preciso entender que avivamento é muito mais que isso aqui, ok? Isso aqui é uma pauta para a igreja, tem uma finalidade para a igreja, mas quando a gente olha para dentro dessa realidade aqui, ele falando dentro do Antigo Testamento, muitos avivamentos, como é que eu entendo isso dentro do Antigo Testamento, pastor? Pois é isso que a gente vai fazer agora. Bom, na leitura diária, ele diz aqui o concerto real para guardar os mandamentos santos. Bom, quando a gente fala de concerto aqui com toda a propriedade, a gente volta até no versículo texto dizendo que o Senhor, ele coloca em evidência justamente essa questão do concerto, ou seja, quando o povo se posicionava e se concertava, isso aqui com toda a propriedade já movimentava Deus para agir no meio deles, que isso, em favor deles e mostrar para eles maravilhas inumeráveis, coisa linda demais. Pois é, na segunda descrição, ordem divina para reconstruir o templo em Jerusalém. Veja bem, a gente sai desse cunho de concerto e já entra para dentro de uma pauta onde o povo está voltando do cativeiro com uma ordem, reconstruir o templo. Veja bem, reconstruir o templo automaticamente já diz para mim o seguinte: não dá para eu receber a presença de Deus numa casa totalmente destruída, desfigurada. Não. Derrubada ao chão. Eu preciso de uma casa nova, restaurada, estruturada. E é claro que aqui a gente está falando de um templo físico, mas dentro dessa aplicação que eu estou usando para você aqui, é um templo espiritual, é a minha própria vida, é a tua própria vida. Assim como eles precisavam reconstruir um templo novo para adorarem ao Senhor Deus automaticamente, ele me ensina que o meu templo, o templo que ele habita, a minha casa, que ele mora, que sou eu, não pode estar em ruína, desconcertada, quebrada no chão,
chão. É preciso prepararmos o lugar para que Deus venha habitar, para que Deus venha manifestar a sua presença. É isso aqui com toda a propriedade. Terceira, a abolição de toda a idolatria em Judá. Veja bem, uma outra pauta importante para o conserto, uma outra pauta importante para que Deus venha promover um avivamento e por meio desse avivamento venha fazer maravilhas. É justamente isso. O que, pastor? Eliminar o mal que atrapalha as nossas vidas, arrancar do nosso caminho, do nosso convívio, aquilo que impede a operosidade de Deus. E o que impede a operosidade de Deus na minha vida? Ou seja, o que impede a operosidade de Deus, deixa eu te explicar isso aqui, impedir. Tá? Nada pode ser impedido por Deus se Ele não quiser ou se Ele quiser. Entenda uma coisa. Nada pode interferir o agir de Deus, mas existe uma coisa que Deus, por si só, Ele não quer intervir nem se meter. É quando o pecado predomina. Quando o pecado predomina, Deus automaticamente Ele te deixa à mercê e à vontade do pecado até você tomar vergonha na cara, se consertar e pedir a Ele uma reestruturação espiritual. É assim que funciona. Pois é. Bom, Deus promete abundância e prosperidade ao seu povo. Aí a gente volta para o versículo texto de novo. Veja o que ele diz. Faça um concerto. Farei diante de todo o povo maravilhas. Olha que coisa linda. Deus promete abundância e prosperidade ao seu povo. Deus está dizendo que vai fazer maravilhas quando o pecado for abolido, quando a casa for consertada, meu Deus do céu. E quando você guardar os mandamentos do Senhor, no nosso caso, quando você guardar a palavra do Senhor. Jesus, ele deixa isso muito claro no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, capítulo 14. Jesus deixa isso muito claro quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Coisa linda demais. E ele diz mais ainda: e eu, e ele e eu faremos em você o que? Morada, habitação. Isso aqui já arrebenta tudo, né? Por quê? Ele não vai fazer morada numa casa destruída. Não, ele precisa que você reconstrua a sua casa. Coisa linda. Ele não vai morar em sua casa se a sua casa é dividida com o pecado, com a idolatria. Não. Tem que limpar a casa, pelo amor de Deus. A presença do Senhor é santa, extremamente santa. Tá? E por ser santa ao extremos, a mesma fala de ordem do Antigo Testamento, que eu gosto muito, quando Deus chama o povo através de Moisés e diz: olha, manda eles se santificarem porque eu sou santo. Pois é, assim como eu sou santo, eles precisam serem também. Que coisa interessante, essa mesma pauta utilizada para o povo israelita caminhando pelo deserto é a mesma que Pedro, através do Espírito Santo, traz para dentro da igreja. A igreja precisa ser santa. Jesus focou a igreja com toda a propriedade. Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Coisa linda. Versículo 19 do capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 17 e agora o versículo 19, Jesus ele diz: porque por eles eu me santifiquei. Coisa linda demais. Pois é, isso aqui é extraordinário, né? E a última delas aqui, a penúltima, Salomão constrói várias cidades após a... Olha só, o que o conserto faz na vida de uma pessoa. O conserto traz para a vida da pessoa manifestações divinas. É o que ele está dizendo aqui: farei maravilhas como nunca se viu. Salomão está presenciando isso aqui literalmente. A começar pela conclusão do templo, quando ele oferece sacrifícios 1000 ao Senhor, em quantidades exacerbadas, pois é, de sacrifícios para chamar a atenção de Deus, e ele conseguiu. Deus desceu, recebeu o sacrifício e à noite foi conversar com ele.
Pois é, manifestações extraordinárias. E isso lá no Antigo Testamento. Essa pauta de avivamento no Antigo Testamento é justamente isso. É Deus trazendo coisas novas. É Deus manifestando restauração. É Deus fazendo maravilhas inigualáveis, como nunca se viu na vida daqueles que se consertaram, colocaram o templo de volta no lugar, abandonaram a idolatria. E fica aqui a pauta, fica aqui a advertência, fica aqui a lição. Deus não compactua com aquilo que atrapalha você e a sua convivência com Ele. Pegou? Pois é, para fechar então o avivamento com fogo e trovões. Pois é, nós temos aqui uma pauta interessante, tá? Que com fogo e trovões. Bom, essa manifestação vista lá no capítulo 19, eu gosto muito. Confesso que é uma das passagens bíblicas que me chama muita atenção, porque é o momento que o povo para e automaticamente Deus convida Moisés a estar com ele e convida o povo para estar no pé do monte. Bom, a rejeição do povo faz com que Deus tome uma atitude inesperada para eles. Pois é, eles queriam ouvir Moisés porque eles estavam com medo do que Deus estava fazendo. E isso aqui criou um limite entre eles. Mas através dessa manifestação sobrenatural e magnânima, automaticamente Deus vai renovar entre eles uma coisa: a espiritualidade. Por quê? É bem verdade que eles saem do Egito contaminados. E o fato de caminharem 40 dias, ou melhor, 40 anos, o que seria 40 dias talvez, ou menos que isso, demoram 40 anos justamente por causa daquilo que eles trouxeram dentro do coração. E isso a gente vê lá a partir do capítulo 30 até o 34, com muita propriedade do livro de Êxodo, a dureza do coração deles. Pois é, mas independente disso, ali Deus estava mostrando que o conserto era com ele, tá? E que a manifestação de restauração era com ele. E se eles estavam caminhando por ali, era porque Deus queria fazer algo novo na vida deles. Pois é, não reclame se em algum momento da sua vida pautar um deserto. Às vezes o deserto vem para te consertar, vem para te colocar no lugar. Talvez a igreja de Cristo venha passar por um deserto nesses últimos dias, mas independente disto, o importante é a gente não perder a fé. Pois é, ameaças mil a gente está vendo. Pois é, mudanças estão querendo fazer, mas só muda se Deus permitir. Todavia, se Deus permitir, devemos nos enquadrar no meio de tudo isso e perceber que mesmo em meio a tudo isso, Deus ainda é o Senhor. Amém? E nós acreditamos no milagre. Vem comigo. Deixa eu apresentar para vocês então aqui. Bom, como eu não tenho aqui a incumbência hoje de trazer nenhuma pauta sobre o plano, nada disso, apenas uma forma bem sucinta de apresentar para vocês o que é avivamento no Antigo Testamento. Diante da leitura bíblica já deu para perceber que que o avivamento no Antigo Testamento é real. Pois é, mas quando a gente chega aqui dentro da lição, logo dentro do primeiro tópico, a gente vai ver aqui no ponto de número 1, Moisés, sendo chamado por Deus. O autor declara que depois da morte de José se levanta um faraó que desconhece o que José fizera pelo Egito. Pois é, e começa a oprimir o povo. Nesse meio, Deus levanta um Moisés, nasce um menino, Moisés. Quando Moisés cresce, Deus usa Moisés para libertar o seu povo da mão desse faraó insano. Isso aqui é o quê? É um momento em quando o povo está orando, está pedindo socorro. Olha, a pauta é interessante para Deus se manifestar e trazer vida nova, trazer restauração. É quando o povo se conserta, é quando o povo se coloca na posição, é quando o povo ora, é quando o povo busca. Pois é, quando isso começou a acontecer, automaticamente Deus já estava lá no deserto, levantando Moisés, dizendo para ele: meu povo está clamando, ok? Pois é, então Moisés vai ser o primeiro a ser usado por Deus para livrar os israelitas da tirania do faraó, como diz o autor, pelo amor de Deus. Ele diz mais ainda, nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe. Ele viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Pois é,
Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha o que Deus está colocando para ele não ter dúvida nenhuma do seu chamado, da sua convocação. Para você ter ideia, ao dizer isso para um dos seus filhos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus está dizendo para eles o seguinte: eu fui Deus do patriarca de vocês, eu dei início à vida de vocês, não tem como duvidar. Pois é, isso aqui é extraordinário. Tem muito mais coisa, você pode arrancar muito mais coisa do que isso. Você pode até fazer uma pauta muito mais bonita, pegando aí os termos originais, hebraico, grego, e com certeza trazer algo aqui muito mais bonito, muito mais polido do que isso. Fica à vontade, deixa Deus te usar, pelo amor de Deus, tá? E aí, fechando então aqui, por intermédio de Moisés, tá? O soberano Deus exerceu juízo sobre o faraó de maneira poderosa. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Como é que ele fez isso, pastor? Quando ele enviou as 10 pragas para libertar o seu povo de forma maestrica e sobrenatural. E ele fez. Pois é, então aqui, com toda a propriedade, através de Moisés, Deus trouxe essa primeira pauta de restauração, tá? De vida nova, que é o cunho do avivamento. Pois é, que é o que pauta avivamento dentro do Antigo Testamento. Tá? Como eu disse aqui, tem uma pequena diferença. No Novo a gente vê poder, vê manifestação. No Antigo a gente também vê poder, vê manifestação, mas não igual no Novo. Pois é, amém? Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. No segundo ponto, então, ele fala sobre avivamento no tempo de Samuel. Isso aqui também é extraordinário. O povo estava totalmente afastado de Deus. O povo estava totalmente entregue à idolatria, ao pecado, à maldade, à rebeldia. O autor coloca aqui que o povo desprezava aquilo que era sagrado e até mesmo o templo. Ou seja, a situação estava meio feia, estava espantosa. Pois é, em meio a tudo isso, um sacerdote, Eli, sumo sacerdote lá, Eli, que não estava fazendo o seu papel como deveria fazer. E como se não bastasse, ainda levantou seus 2 filhos para governarem 2 regiões, e os filhos, misericórdia. Mas é nesse meio que Deus levanta Samuel para ser o seu chamariz, para ser a sua fonte, tá? Onde ele vai manifestar o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça para um povo totalmente perdido espiritualmente. Bom, aí aqui dentro desse período a gente já vai ver com toda a propriedade que Eli, claro, depois que a arca foi tomada por conta de uma batalha, ele morre, mas Deus já havia declarado a Samuel o seu papel. E Samuel vai ser um instrumento de Deus para provocar um grande avivamento em Israel. Tá? E fechando a pauta aqui, o autor vai dizer que Samuel julgou a Israel, tá? Todos os dias de sua vida. É bem verdade que ele até tentou colocar seus filhos também, mas nesse período aqui dos juízes, Deus deixou claro que o papel de juiz não era passado de pai para filho, não era não. Quem escolhia o juiz era Deus, e essa ideia de querer passar de pai para filho estava fora dos planos de Deus. Pois é, nem sempre Deus vai querer colocar o teu filho para substituir o teu lugar. Pois é, a gente quer, isso é uma coisa nossa, o nosso desejo é esse, é que o filho dê continuidade, isso é normal, isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa vida, né? A gente deseja que os filhos nossos sigam os nossos passos, desenvolvam com toda a propriedade, mas nem sempre é assim, porque nem sempre o filho quer seguir o teu passo, nem sempre o filho quer fazer o que você faz, nem sempre o filho nunca vai ser como você, ou ele vai ser pior que você, ou ele vai ser melhor que você. Não existe outra realidade aqui dentro.
Tá? Então é muito perigoso isso, mas enfim, eu não estou aqui para falar nada sobre essa questão, isso aí é Deus, Deus que fala. Só sei de uma coisa, nesse período aqui, Deus deixa muito claro que a passagem de juiz para juiz não era feito dessa forma, porque era ele quem colocava, era ele quem tirava, era ele quem colocava, era ele quem tirava, o trono era dele e ele fazia o que ele queria. Pois é, então Samuel governou durante todo o dia da sua vida, diz o faz. Agora aquele pulo vai para o 3, lembrando que Samuel foi o canal para Deus promover um avivamento espiritual, um renovo, um conserto no meio do povo. Ok? No 3, o avivamento no tempo de Josias. Mas isso aqui é extraordinário, veja bem. O autor começa a sua pauta falando do rei Ezequias e logo em seguida coloca o seu filho Manassés no seu lugar. Uma vez que Ezequias morre, Manassés assume o trono, faz um monte de baboseira, bagunça a hegemonia, arrebenta tudo, faz tudo que é errado. Você pode ver aí, faz tudo que é errado, tudo fora da direção de Deus, ao ponto de Deus levantar a Síria para castigá-lo. Prisioneiro. Durante todo esse período de prisão, ele aproveitou para se arrepender de seus pecados, ou seja, reconhecer que havia realmente errado e cometido erros diante do Senhor. Ele se arrepende. O seu arrependimento faz com que o próprio Deus lhe restabeleça o seu reino. Pois é, mas após a sua morte, seu filho Amon assume o reinado em seu lugar. A história revela-nos, tanto aqui na pauta do autor quanto bíblica, que durante o período de reinado de Amon, ele foi um rei totalmente mau. Fez também o que era mau aos olhos do Senhor, se tornando literalmente corrupto, ao ponto dos seus próprios servos o matarem. Pois é, e com a morte dele, Josias então assume o reino. É preciso entender que o reino de Israel está vivendo uma decadência espiritual. O templo está abandonado. E quando Josias começa a reinar, a primeira iniciativa é trazer para dentro do reino uma reforma espiritual. Não só uma reforma física, natural, mas uma reforma espiritual. E como é que ele vai fazer isso? Primeiro, ele começa arrancando todos os altares destinados aos deuses pagãos, como diz o autor da lição, aos demônios com toda a propriedade. Ao fazer isso, ele está promovendo essa reforma espiritual, ele está se posicionando e levando automaticamente também o povo a se posicionar, ou seja, a se consertarem. Um fato interessante é que durante todo esse período de reforma, de busca, quando chegam ao templo, que também estava abandonado, e isso mostra a decadência espiritual do povo, percebe-se que o livro da lei que estava perdido dentro do templo vai ser achado. Isso aqui é que o autor chama de decadência espiritual, e a gente concorda plenamente. A decadência espiritual era tão grande, mas tão grande, que até o livro da lei se havia perdido dentro do templo. Significa que até mesmo o templo estava abandonado. Bom, a iniciativa de Josias, quando ele promove essa reforma espiritual, tá? Através dele, que se posicionou e tomou literalmente a iniciativa de o fazer, Deus vai trazer um avivamento. E a gente já viu que avivamento no Antigo Testamento trabalha com renovação e com restauração com toda a propriedade. Fechou? E aí a gente entra dentro do segundo tópico. Pois é, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Olha só, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Bom, o ponto de número 1 coloca o chamado de Neemias. O autor diz aqui que Neemias se achava como copeiro do rei Artaxerxes. Bom, é isso que a gente lê logo no primeiro capítulo do livro de Neemias com toda a propriedade. Ele era copeiro do rei. E ele vai ser notificado por um parente seu, tá? Dizendo que o estado de Jerusalém estava calamitoso, ou seja, estava feio, horroroso. E muros estavam fendidos, os portões estavam queimados. Essa notícia abala tanto Neemias, que a contextualização histórica diz que ele vai orar.
E o autor revela para a gente que ele vai orar durante 4 meses. Pois é, durante todo esse período de oração, ele aproveita para fazer confissões. E aí a gente entra dentro do ponto de número 2, que diz assim, a confissão de pecados. Aqui, dentro desse ponto de número 2, a confissão de pecados, eu achei tão interessante, porque Neemias não estava lá vivendo com eles, mas ele se considera culpado também, porque eu aprendo até que, mesmo eu não estando presente, mas eu não estando presente não quer dizer que eu sou inocente, ou seja, eu posso estar sendo conivente com o que está acontecendo, mesmo não estando participando. Então, independente de eu estar presente ou não, se o meu povo está pecando e eu não estou fazendo nada, então eu sou culpado. Ele se sente culpado justamente por causa disso. O povo está em ruína espiritual, a cidade está em desolação, tem templo, tem um Esdras ensinando, mas não é suficiente, falta alguma coisa. Eu até costumo dizer que eles tinham um templo, tinham uma espiritualidade, mas faltava ali a proteção. E quem é que vai trazer essa proteção? É o próprio Neemias. Como assim? Calma. Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Quando a gente fala de espiritualidade, que Esdras está trazendo é por conta do ensinamento da lei. Só que a espiritualidade que Esdras está trazendo não é suficiente para mantê-los distante daqueles que permeavam, rodeavam a localidade, que tinham liberdade de entrar e sair dentro da cidade, como se a cidade fosse deles, como se o território fosse deles. A gente vê isso com toda a propriedade quando Neemias chega. Pois é, quando Neemias chega para reestruturar os muros, consertar os portões, esses inimigos aleatórios que viviam ao derredor começaram a se opor à construção. Pois é, para que a mesma não pudesse acontecer. Então aqui, quando Neemias se coloca como culpado, ele está dizendo, eu também tenho culpa. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, eu necessito disso. E dentro desse pensamento ele vai ganhar liberdade, o direito de poder voltar para colocar em prática aquilo que estava dentro do seu coração. Aqui Deus vai utilizar-se de Neemias para dar continuidade a uma reforma espiritual que havia se iniciado com Zorobabel, passou por Esdras e agora vai se concluir com Neemias. Isso aqui é muito interessante. Bom, queridos, eu estava aqui no ponto de número 2 falando sobre a confissão de pecados, apresentando aqui a oração de Neemias. Lembrando que no ponto de número 1, ele recebe uma notícia, ora durante 4 meses, no 2 ele entra fazendo uma confissão de seus pecados. E, é claro, orando, intercedendo pelos seus irmãos, ele também se confessa um pecador. E uma das pautas mais interessantes para quem deseja uma vida de restauração nova, um avivamento, literalmente, a confissão é fundamental. O autor termina a sua pauta dizendo que a confissão é uma das pautas indispensáveis. Pauta, digo eu, pois é, indispensável para se alcançar o verdadeiro avivamento espiritual, a restauração espiritual, a renovação espiritual com toda a propriedade. Então eu vejo aqui um Neemias preocupado justamente com a restauração, não só dos muros, dos portões, mas também do povo. Ou seja, isso aqui vai levar a gente para dentro do terceiro ponto de apresentação da lição, que diz o seguinte, avivamento pelo ensino. Percebe-se que, eu já até disse, uma das pautas que Esdras usou com muita propriedade foi a questão do ensino. Eu até costumo dizer que Zorobabel veio com a missão de reconstruir o templo. Depois Esdras vem e traz a lei, o ensinamento. Eu geralmente costumo dizer que agora eles possuíam templo, possuíam uma espiritualidade ainda debilitada, mas possuía através dos ensinamentos de Esdras, mas o que faltava a eles agora era a proteção literalmente de Deus. Ou seja, por quê? Eu posso ter templo, eu posso ter até uma vida espiritual, mas se a minha vida continua aberta para receber qualquer pessoa, qualquer tipo de coisa, achar que tudo pode, que tudo é normal, então a minha espiritualidade ela é debilitada, ela é fragilizada. Uma hora eu sou crente, outra hora não. Eu estou mais inserido dentro daquela alusão que Tiago apresenta com muita propriedade. Uma hora eu tenho fé, outra hora eu não tenho. Sou semelhante à onda do mar. Uma hora está tudo bem, aquela onda
maravilhosa, daqui a pouco está aquela marezinha, está todo mundo se aproveitando. Então esse tipo de vida não é para cristão, ok? Tá? A gente não pode conviver dessa forma. Tem gente aceitando balela, tem gente aceitando fantasia, tem gente colocando dentro daquilo que é para ser espiritual, aquilo que é físico, aquilo que é material. Esquece-se do conserto, esquece-se da restauração. E eu me lembro mais uma vez aqui, tá, da oração de Abacuque, que está orando para o povo ser desperto, acordar. Pois é, tem muita gente dormindo. Então a confissão aqui dos pecados leva a gente para dentro desse avivamento por meio do ensino. E o que mais importa aqui é ver que Neemias, apesar de estar voltando com a missão de restaurar muros, portas queimadas, ele também se preocupa com o ensino, pelo amor de Deus. Ensinar é importante demais. É no livro dele que a gente vai ver com muita propriedade o povo aprendendo a lei, tá? A palavra sendo ensinada com muita força, com muita vontade, e eles caindo, o povo caindo de joelho, confessando suas culpas, dizendo que vão largar o pecado, que vão largar o erro, porque através do ensinamento Deus promoveu na vida deles um grande avivamento. Coisa linda demais. Olha só, o que eu aprendo mais aqui? Conserto, confissão e agora palavra de Deus. 3 fatores que no Antigo Testamento foi muito usado com muita propriedade para promover essa restauração. A primeira delas, o conserto. É preciso se consertar. Quem se conserta, restaura a sua casa. Quem se conserta, afasta aquilo que impede o agir de Deus. Quem se conserta, quer viver para Deus. Quem se conserta, vai ver manifestações sobrenaturais, literalmente. Quem confessa a sua culpa, reconhece que necessita, carece, ou seja, reconhece que é dependente de Deus. Pelo amor de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso. Que isso? Oh Jesus! E está pronto para entender que a palavra pode promover uma renovação espiritual assustadora. 3 pautas importantíssimas, que podem ser muito bem inseridas dentro das nossas vidas, com certeza, dentro do Novo Testamento. E o que é mais interessante é que todas essas 3 pautas aqui apresentadas, hoje, com o Espírito Santo agindo, isso se torna muito mais avultante, pois é, muito mais impactante. Extraordinário isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, tópico de número 3, eu preciso terminar isso aqui. O avivamento e a palavra de Deus. Ponto de número 1, a palavra de Deus corrige. Fato. Eu volto até a falar aqui do ponto número 3 do tópico 2. Tá? O ensinamento. O ensinamento. Vou até ler aqui para vocês aqui a última pauta que eu não citei. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali, na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias 8, de 1 a 12, lindo demais. Meu Deus do céu, Neemias que mandou que a palavra do Senhor fosse lida. Tá? Lida como, pastor, o autor diz aqui de modo didático. O que é isso? É ler e ensinar. Veja bem, leia de forma didática, leia como se você estivesse aprendendo. Você precisa aprender, isso é fato. Isso é lindo, isso é lindo. Então aqui a gente vê que a palavra do Senhor foi o agente motivador para um conserto assustador na vida do povo. Tá? E o tópico de número 3 traz essa pauta para a gente. A palavra de Deus corrige, faz com que aquele que anda em caminhos errados tome uma nova rota de fuga. Pois é, um novo caminho a seguir. Essa é a ideia da palavra. A palavra de Deus muda toda a nossa trajetória, muda a nossa vida, muda literalmente. Que isso, pelo amor de Deus. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência, ordem, como diz o apóstolo Paulo. Olha só, aqui
Ele está dizendo no Novo Testamento existe uma ordem do culto. No culto tem que ter decência, no culto tem que ter decência e ordem. Decência e ordem. Está pensando o quê, irmão? Não é de qualquer maneira não é meio de bagunça não, é coisa séria. Cultuar a Deus é coisa séria. Tá? O cão chegou para Jesus e disse para ele, ó, tudo isso eu te dou se você se prostrar e me adorar. Jesus olha para ele e fala assim, ó, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, digo eu, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Coisa linda demais. Pois é, então isso aqui é importante. Decência e ordem é fundamental. Bom, fechando aqui, porque na verdade eu disse que a ideia aqui é só uma préviazinha. Olha o que ele vai dizer. Nesse culto de ordem e decência, onde a palavra de Deus é magnânima, tem autoridade máxima. A palavra de Deus tem autoridade máxima. Pois é, isso aqui me faz lembrar de um cunho histórico, né? Quando diante das autoridades eclesiásticas, quando o Papa entra, todo mundo se levanta, Lutero continua sentado e reconhece que a única autoridade presente ali é a palavra de Deus. Coisa linda demais. Pois é. Então, onde a palavra de Deus ela é a centralidade, onde ela é o ponto, onde ela é tudo, onde ela marca, onde ela purifica, onde ela restaura, onde ela faz tudo o que lhe apraz, ele termina dizendo, nesse culto onde a palavra está, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual. Coisa linda. Olha só, concerto, tá? Primeira pauta. Segunda pauta, confissão. Terceira pauta, a palavra de Deus. Quarta pauta, quebrantamento. Coisa linda demais. Olha só, consertar, tomar posição, não é? Confessar, eu sou dependente, eu preciso, né? E olhar para a palavra, observar a palavra de forma didática, aprender a palavra, entender a palavra, buscar a palavra, saber da palavra, e agora vem o quebrantamento como a quarta pauta. Pega a visão. Pois é, lindo demais. Extraordinário. Vou até mudar. 2. Ponto 2. Cuidado com o formalismo. Ai, Jesus. Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. Tá? É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Sim, isso aqui é um ponto interessante, o formalismo. O formalismo religioso transforma cristãos autênticos em beatos, transforma cristãos autênticos em meros religiosos. Pois é, não que ser beato seja errado, ou ser religioso seja errado, não. Mas é que as coisas espirituais, elas acabam sendo deixadas de lado, como se não houvesse mais importância. Pois é, uma das preocupações, inclusive, atualmente, graças a Deus, parece que esse fogo estranho se acabou. Mas houve um tempo em que foi ensinado de forma muito expressiva que não existia batismo com o Espírito Santo, que só foi somente para aquele dia. É bem verdade que alguns irmãos nossos, né, ainda pensam dessa forma, mas que não há necessidade, ou seja, muitas coisas tentaram mudar e isso é o formalismo. O formalismo ele tira a espiritualidade, ele acaba com a hegemonia da essência divina, tá? Ou pelo menos tenta acabar. Na verdade, ninguém consegue acabar com aquilo que é espiritual, com aquilo que é de Deus, com aquilo que vem do Senhor. Ok? Bom, mas o formalismo é um perigo. Ok? Então, presta atenção. E aí a gente fecha esse pacote aqui. Eu disse para você escolher ser prático, sucinto e objetivo. Tá?
A conclusão vai dizer que os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram em respostas ao quebrantamento espiritual. Lembra que eu disse que era a última pauta? Pois é, então conserto é fundamental, tá? Confessar é fundamental, e isso a gente viu no Antigo, tá? Mas no Novo Testamento eu preciso me quebrantar, eu preciso me confessar, eu preciso olhar para a palavra, eu preciso literalmente mostrar que eu preciso, que eu quero, que eu necessito, como a igreja primitiva, que após ser perseguida, maltratada, estava dentro de suas casas, orando, se quebrantando, pedindo novamente o fervor espiritual, a renovação, para saírem em campo e continuarem dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Ok, se eu estou falando da igreja de Atos, e é claro, eu faço parte da história dessa igreja ainda, então aquela oração ainda mostra suas fagulhas de glória em minha vida. Eu preciso continuar falando que Jesus é, que Jesus foi, que Jesus será, que Ele faz. Que isso? Pelo amor de Deus, tá? Então o avivamento tinha essa finalidade, quebrantamento espiritual, oração fundamental, tá tudo aqui, ok? Bom, precisamos, porque estamos caminhando para uma calamidade espiritual. Parece que a cada ano surge uma diferente. Pois é, sempre um vulto estranho surge no ar. Pois é, alguns dos nossos irmãos estão aí enfrentando batalhas ferrenhas, tá? E dentro da nossa nação, muitos já estão enfrentando isso, né? Bom, estamos vivendo um ano de expectativas, um ano que realmente está complicado. Mas independente disso, como eu disse, digo, a fé precisa mostrar, precisa continuar focada. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor não nos deixe morrer, nem perecer em meio a essa adversidade. Precisamos ser restaurados, avivados, e queremos isso para a nossa nação. Que Deus abençoe. Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe nosso estado, Rio de Janeiro, que Deus abençoe nossa igreja, que Deus abençoe o nosso povo. Que Deus nos ajude. É a minha oração. Que Deus te ajude. Amém? Até a próxima. Um beijo no coração.